né? Então, aí, já aproveitando essa ideia que eu até falei sobre ela sexta-feira, não é isso? Aí hoje eu achei que vinha mais gente, mas aí choveu, aí a chuva atrapalha, o pessoal não vem, mas o pessoal assiste de casa. Eu vi que na sexta-feira tinha uma galera assistindo de casa também, isso é importante. E nós vamos aí dar sequência, né, nessa ideia híbrida das aulas, pelo menos até o decreto do governo é até o dia 1º de abril. O decreto da prefeitura não tem data. Ele fica condicionado a um novo decreto, à mercê da vontade do prefeito. A gente trabalha em cima de 2 decretos, decreto estadual e decreto municipal. O estadual é até o dia 1º, né, onde ele até lá pode lançar outro, ou lá renovar, fazer qualquer coisa, e o do município está datado de até o próximo decreto. Ele não tem fim, as medidas que foram estabelecidas, ela não tem um prazo final, ela é até um novo decreto, que geralmente é alinhado com o do governo, então está tranquilo. O que nós vamos fazer hoje? Qual a minha proposta para vocês hoje? Como eu não tenho aula regular com vocês e eu também não vou atrapalhar a programação do professor Arruda, que está seguindo dentro do edital da ESA, eu trouxe, da ESA e da SpaceX, corrigindo, eu trouxe questões aí para a gente resolver da prova da ESA, as 2 últimas provas, 2020 e 2019. Das questões que eu julguei, não me entendam errado, não é que eu julguei mais fáceis, tá? Não é que eu julguei as questões mais fáceis, mas que efetivamente são questões que são pontos mais garantidos. Das 12 questões que nós tivemos em 2020, eu trouxe 8. Das 12 questões que nós tivemos em 2019, lembrando que em 2019 teve uma questão anulada, aquela questão do módulo, né, isso foi anulada, salvo engano, na prova que eu li a questão de número 9, foi anulada, e aí eu trouxe 7 questões das 11 remanescentes. Então, eu escolhi ali de assuntos mais... não que os assuntos sejam fáceis, mas que a resolução, talvez, dentro dos regramentos que a gente aprendeu da matemática, sejam mais tranquilos. Porque dizer que uma questão de matriz determinante é fácil, ela não é. Mas depois que eu pego as regrinhas das propriedades dos determinantes, por exemplo, aí eu consigo matar a questão mais fácil e consigo resolver dentro do que eu preciso. Então, ao longo desse dia de hoje, eu quero resolver essas questões, mas de uma forma que eu já estou me ajustando a trabalhar já há algum tempo, que é contextualizando toda a questão, tá certo? Independente de vocês terem visto o assunto já ou não. Alguém está no 2º ano do ensino médio começando? Ou todos já passaram pelo 2º ano do ensino médio? Alguém ainda está no 3º ou também já terminaram o 3º ou estão cursando o 3º? 1º ano? Então, está todo mundo safo no que foi visto na matemática ao tempo pelo tempo. Então, eu vou pontuar as informações à medida que a gente for resolvendo as questões, e aí a gente vai, né, resolvendo essas questões contextualizando. É uma aula que eu sugiro que vocês, não por soberba, não é isso, mas assim, coloquem numa playlist, por exemplo, do tipo, cara, preciso revisar, eu vou assistir essa aula, porque a gente vai resolver questões, revisando os assuntos, contextualizando as ideias para vocês. Beleza? Aqui os assuntos extraídos do edital, do próprio edital da ESA. Esse aqui eu tirei da ESA, tá? Ah, então essa aula não serve para a SpaceX. Serve sim, é matemática igual, os assuntos são pertinentes também. Ah, as questões da SpaceX são mais difíceis. Tá, tudo bem, que seja, vamos fazer aqui o que nós temos da ESA outro dia. Se eu tiver aula, eu trago questões da SpaceX e a gente faz também, no final das contas. Porque a matemática tem algumas vantagens, se podemos chamar de vantagens, que ela não muda muito de uma situação para outra. Ah, é SpaceX, é ESA. Tá, tudo bem. Polinômio é polinômio, matriz é matriz, probabilidade é probabilidade, tudo é igual, não muda. Então, é só entender o que a questão está pedindo, e aí é outra situação, tipo, entendermos o que a questão está pedindo para fazermos exatamente aquilo que precisamos, certo? Primeira questão, a mais tranquilinha, essa era um pontinho garantido ali em 2020, né? No meio da pandemia, ali em outubro, nós tivemos uma prova. Determine a distância real em quilômetros. Presta atenção, porque ele disse qual é a unidade que ele quer, quilômetros, entre 2 cidades que se encontram a 18 milímetros, essa mm aí é milímetros, de distância em um mapa cuja escala é de 1 para 5 milhões. Meu Deus! Primeira coisa que nós precisamos entender, deixa só eu fazer as honras aqui, que eu falei com vocês, e de fato eu tenho esse defeito. Eu tenho essa presunção de julgar que eu sou conhecido por todo mundo, não é isso? Professor Lustosa, nós vamos trabalhar matemática, não vamos trabalhar RLM. Vamos resolver aí algumas questões de matemática naquilo que vocês precisam. Escala. O que é uma escala?
Quem arrisca? A resposta mais sensata em uma palavra. O que é uma escala? Coragem. Podem falar comigo, não tem problema. Escala é uma razão. É uma das razões mais conhecidas, inclusive. Não é isso? A escala é uma das razões mais conhecidas. Tá, professor, mas o que diabo é uma razão? Tudo bem, vamos adiante. A razão é uma comparação de grandezas. Uma fração, a razão é uma fração, não é isso? Uma fração, onde eu comparo grandezas, não é isso? O antecedente ou consequente, aí você pode ir além, tá, professor? Mas o que é uma grandeza? Muito bem. Grandeza, tudo que pode ser medido, contado ou quantificado. Tudo isso é uma grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido, contado ou quantificado. Nós somos uma grandeza? Sim, nós podemos ser contados. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas. Podemos ainda melhorar essa conta. 2 mulheres, 6 homens. Então, a razão entre homens e mulheres, 2:6. Por exemplo, um exemplo clássico aqui entre nós. Mas, o que nós temos na questão é uma escala. A escala, transformando nessa situação, a razão, fração, divisão, AB, antecedente consequente, ela compara, me permitam, ela compara o tamanho no desenho para o tamanho real. O antecedente é o tamanho no desenho, o consequente é o tamanho real. E, se nada for dito sobre a escala, essas medidas estão em centímetros. Essas medidas estão em centímetros. Ok? Então, nós temos uma escala. Até aqui tudo bem? Safo? Nós temos uma escala na questão de número 1, de 1 para 5 milhões. Então, a cada centímetro, eu tenho 5 milhões a cada centímetro no desenho, desculpe a minha letra, tá? Ela não é tão perfeita quanto a dos professores que vêm aqui tratar com vocês. A minha letra é mais esculachada. Então, a cada centímetro no desenho, eu tenho 5 milhões de centímetros de tamanho real. Mas é ruim trabalhar com centímetro, né? Vamos transformar? Vamos. Professor, como o senhor transforma? Acredite, na forma mais... como que a gente fala? Rudimentar. Da forma mais rudimentar possível. Na escadinha. Ah, professor, o senhor é muito antigo. O senhor usa a escadinha? Sim. Vocês usam o quê? A escadinha também ou não? Não é vergonha falar. Eu falo da escadinha com orgulho. Eu sei que ela é velha, mas eu falo dela com orgulho. Tipo, aqui é o metro, aqui é o decâmetro, aqui é o hectômetro, aqui é o quilômetro, aqui é o decímetro, aqui é o centímetro, aqui é o milímetro. E toda vez que eu desço um degrau, eu multiplico por 10. E toda vez que eu subo um degrau, eu divido por 10. Olha que belezinha. A cada degrau é um 10. Eu estou de centímetro, não estou? A questão pediu a resposta em quê? A questão pediu a resposta em quê? Quilômetros. É extremamente importante você saber como foi pedido. Então, de centímetro para quilômetro, vamos subir? 1 degrau, 2 degraus, ou 2 degraus, 3 degraus, 4 degraus, 5 degraus. Então, eu vou dividir por 10, por 10, por 10, por 10 e por 10, 5 vezes. Eu não vou dividir por 50,
Eu vou dividir por 10, e por 10, e por 10, e por 10, e por 10. 5 vezes. Mas, cara, dividir por 10 é legal. Creio que vocês sabem fazer isso com alguma tranquilidade. 5 milhões dividido por 10. São 5 vezes, né? Vamos de uma por uma. Olha que belezinha. Só cortar o zero. Então, sobrou 500 mil dividido por 10. Foi embora. Sobrou 50 mil dividido por 10. Sobrou 5 mil dividido por 10. Sobrou 500 dividido por 10. Sobrou 50. Então, eu já posso fazer um ajuste na minha escala. Já posso fazer um ajuste. Porque eu estou do tamanho real, do tamanho do desenho para o tamanho real. Só que o tamanho real eu transformei de centímetro para quilômetro. Então, na minha escala, me permitam, agora a cada 1 centímetro de desenho, eu vou ter 50 quilômetros de tamanho real. E eu já estou na resposta que eu quero. Não a resposta que é, mas a unidade que eu quero. Está aqui. Só que a questão que é complicar. Ela falou em 18 milímetros no desenho, não é isso? E o que é 18 milímetros? Ih, professor, tem que trabalhar em centímetro. Tá bom, eu sei disso. Não tem problema. Onde está o milímetro? Aqui. Onde está o centímetro? Aqui. Estou subindo ou estou descendo? De milímetro para centímetro. Subindo. Subindo eu faço multiplicação ou divisão? Divisão. Então eu vou também dividir. Quantos degraus? Quantos degraus? Eu subo quantos degraus? Então, eu vou pegar 18 e dividir por 10. Professor, aqui não dá. Dá sim. Dá sim. Todo número tem vírgula. O problema é que quando ela está no final, ela não aparece. O problema é que quando ela está no final, ela não precisa... Não é nem que ela não aparece, ela não precisa aparecer. Dividir significa andar com a vírgula para a esquerda, tantas casas quanto for a quantidade de zeros. Se fosse para multiplicar, seria andar com a vírgula para a direita, ou direita, também tantas casas quanto fosse a quantidade de zeros. Mas nós não queremos multiplicar, nós queremos dividir. Então, se eu vou dividir por 10, quantos zeros tem? 1. Então, a vírgula vai andar uma casa. E os meus 18 milímetros viram 1,8 centímetros. Agora está querido. Agora está querido. Não é isso? Tá ou não tá? Porque a minha razão é de 1 para 50. E eu quero saber quando for 1,8 centímetros. Que era os 18 milímetros. Isso vai dar x. Aí aqui a gente chegou em outro assunto, mas que é um assunto correlato. Até porque quase nunca a razão está dissociada da proporção. Que é basicamente, a razão compara grandezas, a proporção compara razões. Uma igualdade de razões. Uma igualdade de razões. E aí, basicamente, dessa proporção aqui, o que a gente precisa é a propriedade fundamental das proporções. Que diz o quê? Propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A multiplicação cruzada. Não é isso? 1 vezes x, x. 50 vezes 1,8. 1,8 vezes 50. Professor, eu não gosto desse jeito aqui. Tá bom. Prefiro 50 aqui embaixo. Ok. Multiplica.
Quanto dá? Você pode ajustar. Aí aqui, ó, professor Lustosa, esse aqui mesmo, ele gosta de uma coisa que vocês podem fazer a vida inteira e que vai mais ajudar vocês do que comprometer acima de tudo. Vocês podem ficar chateados à vida. Mas se vocês estudarem isso aqui, vocês nunca vão passar por problemas. Basicamente, transformação de unidade. Pode ver, eu fui usando tabuada. Conceitos de tabuada. Cara, se vocês dominarem a tabuada... Quantos anos? Quantos anos? Vinte. 17 a 22. 5 anos de interstício entre vocês, entre o mais novo e o mais velho. Lá em cima, às vezes, tem gente com 50. E não estou de sacanagem. E que não manja da tabuada. E que, às vezes, deixa de fazer as coisas de matemática. E, às vezes, deixa de lograr isso num concurso. Que, acredite, o concurso de vocês é mais difícil do que o deles. Acredite. Fazer uma ESO, uma SPSEX ou um vestibular é mais difícil do que fazer um concurso. E a idade de vocês favorece muito o aprendizado. Cara, se vocês dominarem a tabuada, matemática passa a ser, para vocês, um valor agregado. Vocês vão ganhar pontos com a matemática. E aí, para quem vai fazer SPSEX, ainda ajuda na física. Porque a física, depois que você extraiu os conceitos e eventualmente jogou nas fórmulas, o trabalho é de tabuada, é de matemática, somar, subtrair, multiplicar e dividir. A matemática, eu acho que o Arruda fala, não sei se o Edson chega a dar aula para vocês aqui, mas a matemática ela se resume em 4 operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Ah, mas aí quando vai para a matriz, ainda assim o cara está somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo. Ele não faz nada diferente disso. A matriz é só uma tabela onde eu organizo dados e uso as regras para resolver o que eu preciso. Mas no final das contas, ou ele soma, ou ele subtrai, ou ele multiplica, ou ele divide. Ah, mas lá em polinômios, também. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Ah, mas está elevado à 4ª potência o x. Não desespera. Ainda assim, para achar o x, ele vai ou somar, ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir. Óbvio, dentro de conceitos que existem da matéria para o que você precisa aplicar. Mas o resumo do resumo do resumo é soma, subtração, multiplicação e divisão. O que eu estou fazendo aqui é uma multiplicação. O que eu tinha feito aqui eram algumas divisões, por 10, que é bem facinho. Ou pelo menos, que às vezes é a revolta de vocês, eu digo que é fácil e não é para vocês, aí vocês se ofendem e ficam com raiva de mim. Ou mais pelo menos que parece ser fácil, e que se vocês dominarem isso aqui, o resto é fácil. E por que eu falo isso? Também não se sintam chateados. Alguém aqui tem irmão pequeno? De 10 anos para menos? Tem que dar referência do que é pequeno, né? De 10 anos para menos. Sobrinho, primo, alguma coisa do tipo? Eu tenho uma filha de 10 e uma de 7, e não estou contando minha vida. Eu estou contextualizando algo que, se vocês conseguirem conceber, fica fácil para frente, à medida que vocês treinarem. E eu não obrigo elas a fazer. Mas eu digo que, se elas souberem a tabuada, a vida delas fica mais fácil. E a de 10 já domina mais a tabuada, até porque a de 7 está no segundo ano, a de 10 já está no 5º ano. A de 10 já domina a tabuada. E a matemática para ela já não é tão ruim, já não é tão segredo, já não é tão mistério e já não é tão desagradável. Ela domina a tabuada. E à medida que ela domina a tabuada, os números não são mistério, as contas não são ruins, ela consegue andar. E isso vai desenvolvendo. E a matéria não fica ruim, e obviamente o professor ajuda, a professora dela ajuda, eu não ajudo, acreditem, ela consegue fazer sozinha. E a de 7 anos vem na esteira. Que como ela via de 10 contando, ela quer contar também. E vai. E facilita. E a tabuada é uma brincadeira, no final das contas. É uma brincadeira. Alguns números são interessantes. Tabuada do 4, tabuada do 9. Tem algumas curiosidades. E tudo isso eu falei, e vocês podem achar assim, pô, mas o cara não está... Acredite. Se hoje a gente passasse o dia inteiro, as 3 horas fazendo tabuada, ainda assim seria extremamente útil para o que a gente precisa de tudo que a gente vai usar para frente. Aqui está o segredo de tudo. E por que eu falo isso? Como que a gente constrói palavras? A partir de quê? O que é o mais básico do português?
As letras. E o senhor estava com medo de responder, mas estava certa a sua resposta. As letras que a gente junta para formar sílaba, que a gente junta sílaba e forma palavra. Se no português eu tenho umas letras que eu junto para formar sílaba e eu junto as sílabas para formar palavra, que eu junto as palavras para formar frase, a matemática não é diferente. Eu começo na tabuada, somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, que depois eu vou chegar nas contas complexas da vida, que inclusive até os números complexos e a tal da geometria analítica, que são tecnicamente os dois assuntos mais difíceis de serem trabalhados e quando tem questões, as questões mais difíceis de serem resolvidas. É uma construção. Se a gente fizer, chega lá. Se eu estou multiplicando por 50, não é que eu esteja multiplicando por 10. É por 50. Mas o 50 tem um zerinho, não tem? Tem ou não tem? Aí eu vou melhorar o conceito da multiplicação. Toda vez que eu multiplico por 10 ou pelos seus múltiplos, a vírgula na multiplicação anda para a direita, quantas casas for a quantidade de zero. Observe que eu fiz só um adendo ao conceito. Toda vez que eu multiplico por 10 ou pelos múltiplos de 10, o 50 é um múltiplo de 10, a vírgula anda para a direita a quantidade de zeros que existem. Quantos zeros tem aqui? Então a vírgula vai andar para cá. E esta conta passa a ser 18 vezes 5. Ficou mais fácil agora, não ficou? 1,8 ou 1,8 vezes 50 não é bom, mas 18 vezes 5 é fácil. E detalhe, né? Eu multiplico e aí eu tiro o zero. Também não adianta eu deixar ele ali. Como quando eu dividi, eu tiro o zero. Beleza? E 18 vezes 5 numa tabuada bem fácil. 90, muito bem. 90. Posso fazer uma pergunta? Você já sabia decorado ou você fez... Como você fez o 90? Ah, você já tinha feito a conta antes com a vírgula. Obrigado, baby. Você já tinha feito antes o 90, então de fato o 90 não muda. Dicas que podem ajudar. Alguns professores chamam de bizu. Eu também chamo, mas eu chamo do bizu do Tiranossauro Rex, porque o bizu não é recente, o bizu é antigo, né? Multiplicar por 5, dá vida, multiplicar por 5. Basicamente, é multiplicar por 10 e dividir por 2. Essa é uma das dicas. Então, 18 vezes 10, 180. Dividido por 2, metade de 180, 90. Essa talvez seja a conta mais rápida a ser feita. Pelo menos, multiplicar por 5 é multiplicar por 10, dividir por 2. Foi. A outra forma de fazer está pela tabuada, que é pagar aqui o bizu do Tiranossauro Rex. Bota lá para vocês não serem enganados. O bom é que, obviamente, muitos professores de todo o Brasil fazem esses bizuzinhos e ajuda pra caralho. Ajuda pra caralho. A minha única crítica é que os caras falam que inventaram agora. Porra, paciência, né? Os dinossauros já sabiam contar. E eles já faziam isso aqui. Então não adianta dizer que o troço é de agora. Não é nenhuma novidade. A novidade é que eles estão usando muito mais isso, e isso facilita muito. No meu tempo não tinha esses bizu, ou pelo menos eu não me lembro desses bizu no meu tempo. E o meu tempo, ó, tá longe. Porra. Ixi, 22 anos aí, joga. Eu terminei o ensino médio no ano 2000. Então, se você jogar para trás o meu tempo de estudo, é mais de 22 anos aí de estudo. E não tinha esses bizus. Não é que não tinha, os bizus sempre existiram, é que os professores não falavam do bizu. Não é isso aí? Não é ficar fazendo conta de trouxa. Outra forma de fazer essa conta. 18 é 10 mais 8. Vezes 5, talvez seja muito mais fácil 50 mais 40. 10 vezes 5, 50. 8 vezes 5, 40. Que dá 90. Porque o 18 é 10 mais 8. Então, 10 vezes 5, 50. É fácil fazer 10 vezes 5. E 8 vezes 5 também é fácil, é 40. 50 mais 40, 90. E tudo isso que eu fiz foi uma... Lá no começo lá, ó. Tabuada.
Então, a resposta certa para o que nós queremos é 90 quilômetros. Eu não lembro a alternativa, mas eu posso olhar ali, letra E, salvo engano. Não é isso? Que está a letra A de novo, né? Porra, professor, nem para prestar atenção nas coisas que ele faz, né? Mas todos os outros gabaritos estão do A ao E. Só aquele ali que está do A ao D e depois volta o A. Mas é letra E, só corrige ali, tá? E está lá o gabaritinho lá atrás também para a gente trabalhar. Beleza? Muito bem. Sofremos ou não? De boa? Professor, o senhor gastou 20 minutos para resolver uma questão que a gente podia ter feito em 2 minutos. É verdade. Eu vou gastar 20 aqui e vocês fazem em 2 na prova. Tá tranquilo. Essa é a ideia. Mas, óbvio, em algum momento a gente acelera isso. Mas não é hoje. Se vocês quiserem, um dia eu venho perto da prova para nós fazer 50 exercícios em 3 horas. E a gente faz. Aí vai. Tipo, ali eu já teria jogado 1 sobre 5 milhões, cortado os 5 milhões para centímetro em 50, o 18 eu já sabia que era 1,8 centímetro, e 50 vezes 1,8 e o 90 que você já tinha feito, e já tinha acabado. E, de fato, nós tínhamos levado menos de 2 minutos. Mas a ideia hoje é construir esse conhecimento. Não que vocês já não tenham, vocês têm. Mas talvez, então, melhorar ele ou solidificar ele. Beleza? Tá suave? Então, vamos seguir. 2. Numa enquete, foram entrevistados 80 pessoas sobre os meios de transporte que utilizavam para vir ao trabalho e ou à escola. 42 responderam ônibus, 28 responderam carro e 30 responderam moto. 3 coisas diferentes. Não é um fator complicante, mas eu preciso, dentro das minhas interpretações, trabalhar para organizar esses dados. 12 utilizam-se de ônibus e carro. 14 de carro e moto. 18 de ônibus e moto. 5 utilizam-se dos 3, carro, ônibus e moto. Qual é a probabilidade de que uma dessas pessoas selecionadas ao acaso utilize somente carro? Que beleza! O que nós temos na questão 2? Nós temos conjunto e probabilidade. Ou, melhorando, nós temos teoria dos conjuntos e probabilidade. Teoria dos conjuntos é organização de informação. Tá certo? Entendendo essas informações com as eventuais limitações que forem tratadas. Ele falou que as pessoas vão de carro, de ônibus ou de moto. Não é isso? Professor, por que você já fez assim, um conjunto passando pelo outro, passando pelo outro? Por quê? Este professor sempre pede também que vocês leiam toda a questão antes de começar a resolver. É uma prática que eu adquiri desde 2018. E olha que eu estou sendo muito sincero, 2018 está aí há 3 anos só. E antes eu ia lendo e ia fazendo, ia lendo e ia fazendo. Até por ter facilidade com a matemática. Só que assim, é tão mais fácil ler tudo e depois voltar e começar a fazer. Demora 30 segundos a mais por vez, porque é o tempo de você terminar de ler, mas a qualidade da resolução fica muito maior. E aí, ao ler toda a questão, eu vi que ele falou que tem gente que vai de carro, de ônibus, de moto, de carro e ônibus, de ônibus e moto, de carro e moto, e tem gente que vai de carro, ônibus e moto. Então, foi por isso que eu construí esses conjuntos dessa forma. Não é isso? Aqui é a teoria dos conjuntos. Só que, cuidado quando a gente for começar a organizar. Porque ele disse assim, 42 responderam ônibus. Pergunta, 42 é aqui? Ou 42 é aqui? É aqui fora. Porque ele não falou que 42 foram só de ônibus. Ou ele não falou que 42 foram somente de ônibus.
Ou ele não falou que 42 foram apenas de ônibus? Ele falou que 42 foram de ônibus. Até porque, e aí só a complementar, se você bota o 48 ali, o 28 aqui, que foi de carro, e os 30 de moto, soma. Deu 100, não deu? Só que quantos alunos são? Quantas pessoas são, perdão? 80. Então, só nesses valores já deu 100. É mais dos 80. Então tem alguma coisa errada, não é isso? Porque o total é 80. Então não tem como eu pôr o 42 aqui, o 28 aqui e o 30 aqui. Porque senão dá 100, só que o total é ou são 80 pessoas. Então, apaga o 42, apaga o 28 e apaga o 30. Aí, obviamente, 28 de carro, 28 aqui e 30 de moto, 30 aqui. Pois bem, esses primeiros dados foram facilmente colocados. Os segundos dados, eu posso ter um problema dependendo de como eu começar a mexer. Porque ele colocou 12, utilizaram-se de ônibus e carro, 14 de carro e moto, 18 de ônibus e moto. 5 utilizaram-se dos 3 meios. Orientação. Toda vez, vamos repetir, toda vez que eu tiver conjuntos, teoria de conjuntos, eu começo a resolução que implica necessariamente na organização dos dados pela maior interseção. Obviamente, se eu só tenho 2 conjuntos, eu só tenho uma interseção. Só que quando eu tenho 3, e eu tenho uma interseção entre os 3, eu devo começar pela interseção entre os 3. Por quê, professor? Por conta daqueles termos que nós falamos, só, somente e apenas. Não é isso? Porque ele falou que de carro, 12 utilizaram ônibus e carro. 12 utilizaram ônibus e carro. Se eu colocar 12 aqui, só que aí bem ali na frente ele falou, 5 foram de carro, ônibus e moto, não é isso? Se eu colocar 12 aqui e 5 aqui, eu tenho um problema. Porque quando você olhar para carro e ônibus é tudo isso aqui, ó. Carro e ônibus, ó, carro, ônibus. Então, carro e ônibus está dando quanto? 17. Mas ela falou que a questão falou que eram quantos? 12. Então, o 12 não é aqui. O 12 é aqui. E como já tem 5 que vai de carro, ônibus e moto, então só de carro e ônibus, 7. Eu desconto. Por isso que quando eu vou resolver, eu começo a resolver da maior interseção, para eventualmente, analisados os fatos, pela existência ou não das palavras, só, somente, apenas, ou quaisquer de seus sinônimos, eu consiga organizar da maneira correta. E em nenhum momento foi dito que 12 eram só de carro e ônibus. 12 de carro e ônibus. Mas, pergunta, quem foi de carro, ônibus e moto? Foi de carro e ônibus ou não foi? Quem foi dos 3 meios foi de 2. Sim ou não? Vamos imaginar assim. Vocês passaram para ESA e para SPSEX. Vocês passaram nos 2. Aí eu cheguei e falei assim, muito bem, vocês estão de parabéns, vocês passaram na ESA. Vocês vão se ofender? Não. Vocês passaram na ESA, não passaram? Não, professor, nós passamos nas 2. Ok. Passou na ESA e na SPSEX. Então eu dei os parabéns pela ESA. Estou errado? Não, não estou errado. Não é isso? Pô, vocês estão de parabéns, passaram na SPSEX. Tá certo? Vocês passaram nas 2. Ou pô, vocês estão de parabéns, passaram na ESA e na SPSEX. Entendeu? Então, quem usou os 3 meios, com certeza usou 2. É isso? E aí, o ajuste da informação. 12 de carro e ônibus. Mas como tem 5
que foi de carro, ônibus e moto, então 7 apenas de carro e ônibus, que juntados dão os 12. Depois ele fala 14 de carro e moto. 14 de carro e moto. Carro e moto. 14. Aqui já tem 5, não já? Tem ou não tem? Para 14. Para 14? Faltam 9, não falta? 18, ônibus e moto. 18, ônibus e moto. Já tem 5 aqui, não já? Para 18 faltam quantos? 18 menos 5. Faltam 13. Olhando para os carros, tem 28 pessoas, não tem? Quantas já tem aqui? 21. Não é isso? 9 com 5, 14, com 7, 21. Para 28, faltam quantos? 7. Olhando para o ônibus, 42. Quantos tem aqui? 25. 7 com 13 dá 20. Com 5, 25. Para 42, faltam quantos? 42 menos 25 dá 17. Concordam comigo? Motos são 30. Quantos tem aqui? 27. 13 com 9, 22. Com 5, 27. Ou 13 com 5, 18. Com 9, 27. Para 30 faltam quantos? 3. Professor, acho que o senhor já poderia ter parado e resolvido a questão faz muito tempo. Eu também acho. Porque como eu li a questão toda, ele me pediu a probabilidade de alguém. Qual é a probabilidade de uma dessas pessoas selecionada ao caso utilize somente carro? São essas pessoas aqui, não é isso? Eu não precisava fazer o resto, eu já tinha o 7 lá, faz horas. E a probabilidade, me permitam, aqui foi a parte dos conjuntos, ainda não acabou, tá? Mas para o que eu preciso, eu já teria a resposta. Mas eu vou contextualizar tudo, podem ficar tranquilos. Mas para o que eu preciso, eu já tenho. Só que o que é a probabilidade? Também é uma razão. Também é uma razão. Não é isso? Onde eu comparo o que eu quero pelo que eu tenho. Só que essa comparação é em fração e o resultado aparece em fração, em decimal ou em porcentagem. É basicamente essa magia. A probabilidade também é uma razão. Uma razão em que eu comparo o que eu quero pelo que eu tenho. E aí eu apresento essa resposta ou na fração, ou no decimal, ou na porcentagem. Mas isso é a probabilidade. O que você quer dividido pelo que você tem, baseado nos dados do problema. O que é que você quer? Alguém que tenha ido para a escola só de carro. É isso ou não é? Qual é a probabilidade de uma dessas pessoas selecionadas ao caso utilize somente carro? Quantas pessoas utilizam somente carro? 7. Quantas pessoas tem ao todo? 80. Pronto. É essa conta que você vai fazer. E você vai basicamente dividir 7 por 80. E como que divide 7 por 80? Ih, professor, não dá. É verdade. Eu costumo dizer que, mas aí é um dito meu, quando não dá, eu chamo zeros do além. Que eu não sei de onde eles vêm, só pode ser do além. O primeiro zero que aparece é uma vírgula. Só que como vírgula sem zero antes não fica bonitinho, aparece um zero ali. Mas esse zero não é compulsório, ele é só porque eu tenho que pôr a vírgula. Como não tem número, vai um zero antes. Só que 70 por 80 também não dá. E aí eu faço o quê? Outro zero do além. Só que esse segundo zero,
obrigatoriamente, esse segundo zero na mesma pegada, pode ver que foi na mesma pegada, não foi numa pegada diferente, se for numa pegada diferente é outra coisa, eu vou chegar lá. Mas na mesma pegada, esse segundo zero, obrigatoriamente, ao resultado. Obrigatoriamente ao resultado. Agora dá. 700 dividido por 80. Tabuada, né? 8. 8 vezes 80, 640. 700 menos 640, 60. 60 não divide 80. Eu tenho que trazer um zero do além. Toda vez que o primeiro zero vem do além, ele gera uma vírgula no resultado. Porém, se o número já tem vírgula, eu vou botar outra. Eu vou botar outra? Não. Então eu só divido. O primeiro zero é uma vírgula. Mas ele já tem vírgula. Cabe botar outra vírgula? Não. Então só divide. E não bate cabeça. 60 por 80. 7. 7 vezes 80. 560. Como que eu sei? Basicamente eu não olho para o zero. 7 vezes 8. 56. E o zero eu boto de volta no resultado. Isso mesmo. Filézão. Sabe o que é isso aqui? Tabuada. Dá mais chique. Sabe aquele ditado que o chique é ser simples? É a tabuada. Cara, vocês vão olhar lá na prova da ESA em outubro e dizer, tabuada. A questão não é de tabuada, mas você vai olhar e vai tabuada. E vai fazer por tabuada. Mas lógico, dentro do contexto. Você vai organizar os dados do conjunto, vai fazer a probabilidade e vai resolver a parada. Quanto dá 600 menos 560? 40. Ainda dá para eu dividir. Zero do além é vírgula. Mas não dá, professor, já tem vírgula. Então só divide 400 por 80. 5. 5 vezes 8, 40. Por 80. 400. Zero. Se deu exato, agora eu parei. Não tem mais para onde eu ir. Se continuasse, eu poderia ir colocando zero e dividindo. Até uma hora que eu quisesse parar. Ou, você tem uma prova de alternativas, não tem? Tem ou não tem? Olha quantas casas eles usaram depois da vírgula. E tenta dividir até lá. Ah, mas cuidado, aqui está em porcentagem. Então você tem que estar meio atento a isso. Mas fica aí que vai dar certo. 0,0875. Então isso é igual a 0,0875. Este número é decimal, mas a minha resposta está em porcentagem. Para dar esse resultado em porcentagem, basta que você multiplique ele por 100. 100 é um múltiplo de 10, não é? É ou não é? Então eu vou jogar a vírgula para frente, não é isso? Só que quantos zeros tem aqui? Então a vírgula vai andar quantas casas? 2. Onde ela parou? 8,75%. Essa é a resposta. Letra B, salvo engano. Não, professor, letra A. Esse é o mocorongo. Letra A. Bem queridinha, não é? Professor, nós já falou que o troço lá está incompleto. Pior que está. Eu não preciso mais mexer naquilo ali. Para a minha satisfação, a questão já está feita. Qualquer coisa que eu vá fazer ali agora é perda de tempo na prova. Aqui é ganho porque nós estamos contextualizando. Porque pense que, ao invés dele perguntar quem usou somente carro, ele perguntasse quem não usou meios de transporte. Ou quem não usou os meios de transporte referidos. Porque lá ele falou de carro, moto e ônibus. Mas pode ser que o cara tenha ido de bicicleta. Ou de pé. Não é isso? Vamos somar o que tem ali dentro? Para a gente poder visualizar as coisas. Uma coisa óbvia que vocês não precisam bater cabeça. Aqui dentro tem 42. Eu não preciso somar 17 com 7, com 13, com 5. Por quê? Porque aqui dentro tem 42. 42 mais 7... 42 mais 7...
49 mais 9. Força, 49 mais 9. 58, isso, resposta para fora. Cara, vocês vão ser militar, maluco. O tanto que vocês vão gritar nessa vida não está escrito no gibi. Começa de agora, grita. 58 mais 3, 61. Porra, mas não é 80? Tá faltando gente, não tá? Tá ou não tá? Se deu 61 aqui dentro, mas tem 80 pessoas, 80 menos 61 dá quanto? 19. Então eu tenho 19 pessoas aqui fora que não usaram nenhum desses 3 meios de transporte. Eu não sei o que eles usaram, mas foi nenhum daqueles 3 ali. E aí, se a questão me perguntasse a probabilidade de alguém não ter usado os meios de transporte referido no exercício, aí ao invés de ser o 7, eu usaria quem? 19. Entenderam a dinâmica do negócio? Como que funcionam as coisas? Por isso que eu completei ali. E isso é importante vocês completarem, se, obviamente, a questão falar disso. A questão aí não falou. Então, achou o 7 aqui, que era o 7 do meu interesse, traz na conta, resolve e acabou. Traz na conta, resolve e acabou. Mas, eventualmente, tinha aquele 19 lá, porque o total de é 80. E aí nós mexemos com 2 assuntos. Teoria de conjuntos, para organizar o dado, e probabilidade para dar a resposta. Porque a questão pediu a probabilidade. E aí não complica muitas coisas também. Probabilidade, de tudo o que você aprendeu na vida, um bom resumo dela, e para a resolução de quase 70% de todas as questões do mundo que falem de probabilidade, não estou de sacanagem. Isso aqui, resolve quase 70% de todas as questões de probabilidade do mundo. Porque, basicamente, se você conseguir identificar o que você quer, obviamente, lendo o texto, e também o que você tem extraído do texto, divide o que você quer pelo que você tem e chegou no resultado. E para dar o resultado em porcentagem, multiplica por 100. Professor, por quê? Porque sim. Porque sim. É por 100. Aí multiplica, vírgula para frente. 8,75. Tá bom? Falei que as questões eram boas? De 12, 8 tu saía lá. As 12 valia quanto? 50 pontos? 40 pontos? A prova vale 100, né? Agora ficou fácil porque se não tiver peso, cada questão vale 2 pontos. Tá fácil. São 50, a próxima prova vai vir com 50 questões, não é isso? Aumentaram 10 questões aí, eram 40, agora são 50. Se valia 2,5, então 8 questões são 20 pontos. As 12 questões das 40, 30% seriam 30 pontos, não é isso? 30 de 100. Já fizemos, ou ao terminarmos essas 8, nós teríamos ali garantidão 20 pontos. Dos 100 que a gente precisa. Ou do que a gente tem disponível, não do que a gente precisa. Ajuda ou não ajuda? Pergunta, dá para fazer ou não dá? E por mais que vocês ainda não tenham visto essa aula aqui, pelo que eu perguntei, vocês responderam, vocês todos já passaram pelo 2º ano. Então todos vocês já viram isso. E se já passaram pelo 3º, viram também. E se ainda estão no 1º, aí está faltando ver. Mas eu estou dando um spoiler. Tipo, eu estou contando uma história que vai acontecer lá na frente. E que quando acontecer, aí você vai lembrar, caralho, o Lustosa falou. Organiza, descobre o que tu quer e o que tu tem e calcula. E simplifica. E se o professor de vocês perguntar por quê, aí vocês respondem. Porque sim. E deixa ele um pouco chateado. Mas não vai ficar muito. Vamos lá. Apagar o quadro para continuar. Meu Deus, professor. Olha aquilo ali.
A soma dos possíveis valores de x na equação. Jesus amado. Não me ajudou. Não é isso? 4 elevado a x igual a 6 vezes 2 elevado a x menos 8. Olhamos com a cara feia, e com a cara feia ficamos. Mas precisamos resolver a nossa vida. Precisamos ou não precisamos? Precisamos. Então vamos resolver. Muito bem, muito bem, muito bem. Potência. Né? O que nós temos aí é uma potência. E uma equação. A equação é achar o x. Não tem muito o que fazer, não. A equação é achar o x. Tá bom, professor. O meu grande problema na matemática sempre foi esse, professor. Achar o x. Vamos achar agora. Qual é a equação? 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8. Tudo é menos aqui? Ou aqui é mais? Ah, é assim? Perdão. Tá na mão. Oh, glória. O que eu faço com esse x? Quem é 4? Melhorou, não melhorou? Melhorou ou não melhorou? Aham. Cara, equação não tem muita... Me permitam, antes da gente continuar, porque às vezes eu me empolgo, tipo, eu expliquei duas e aí eu, tipo, pô, os caras estão sabendo, aí eu começo a ir, aí eu acelero. É natural. Mas equação é achar o maldito do x. Não tem muito o que fazer. Olhei para uma equação, o que eu quero é achar o valor de x. Para isso, eu vou manobrar dentro do que eu consiga trabalhar. Aí, olhei aqui um 2 elevado a x, um 4 elevado a x. É dali que eu tenho que me sair. O 4, analisado em potência, é 2 elevado a 2. Professor, mas por que o senhor não colocou 2 vezes 2? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Por que eu não coloquei 2 vezes 2 e coloquei 2 elevado a 2? Vocês já imaginaram por quê? Ou se perguntaram por quê nesse interstício de 30 segundos entre o que eu fiz e o que eu estou perguntando agora? Por que eu coloquei 2 elevado a 2 e não 2 vezes 2? Digam-me. Pode falar. Coragem. Vai, queridos. Porque está em potência. Exatamente. Porque o outro abençoado aqui está em potência. Então, a priori, eu estou trabalhando com as potências. Até no começo eu falei das propriedades das potências. Falei potência, propriedade das potências. E se o 2x está em potência, então vamos mexer com as potências. Por isso que eu coloquei 2 elevado a 2. E aqui fica 2 elevado a 2x. Porque eu multiplico o 2 vezes o x. Vocês sabem que existe uma diferença, permitam-me. Vocês sabem que existe essa diferença, não é? Sabem ou não sabem? Aqui é uma potência. Aqui é uma multiplicação. É igual tá lá. É igual tá lá. Cuidado. Não é isso? Não é isso? Hã? E dependendo do valor que for o x, você faz a potência. É mais ou menos assim, para melhorar. 2 elevado a 2
elevado a 3, 2 elevado a 2 elevado a 3. Aqui é 2 elevado a 6. Aqui é 2 elevado a 8. Entendeu? É diferente. Uma bosta, mas é diferente. Propriedades das potências. Já coloca para... E eu acho que essa aula vocês já tiveram, que é a primeira aula relacionada aos conjuntos numéricos. Pelo que eu vi, o Arruda já falou até dos números complexos, não é isso? Então ele já passou pela parte dos números reais. Essas macacadas aqui. Aqui podia ser mais simples, né, a nossa vida. Mas alguém resolveu inventar esses números e essas operações e a gente padece dessa querida. Isso é igual a 6 vezes 2 elevado a x menos 8. Muito bem. Vou pegar o pincel azul aqui. Tá bom esse ritmo ou vocês estão com sono? Ou vocês querem que acelere ou que vá mais devagar? Falem comigo. Interajam. Senão eu não sei o que fazer. Vou chamar 2x de A. Não é isso? E aqui eu tenho 2 vezes 2 elevado a 2x. Então eu tenho A elevado a 2. Como assim, professor? 2 x vezes 2. Se isso aqui é A, sobrou um 2 lá em cima. Sobrou ou não sobrou? Sobrou. Se ligou aqui? Se ligou nessa transição? 2x. X vezes 2. É a mesma coisa ou não é? Não, professor, não é. Troca o x por 3. 2 vezes 3. 6. 3 vezes 2. 6. Eu sei que vocês sabem. Vocês só precisam relembrar. Posso apagar? Posso. Então aqui, não é eu preto ou animal. A ao quadrado, 6A menos 8. Agora nós vamos resolver. Disso, do x, que nós ainda depois vamos precisar voltar, eu saí numa equação do segundo grau. E agora eu não quero achar o x, eu quero achar o a. Depois eu volto. Eu tenho a ao quadrado, vou levar tudo para o lado de lá da igualdade, menos 6a mais 8 igual a 0. Lembre-se que toda vez, e repete, toda vez que mudarmos o lado da igualdade, um termo de um lado para o outro da igualdade, nós mudamos a operação que ele está fazendo, entre as suas operações que são parceiras. Quais são as operações parceiras? Soma com subtração. Então, se o queridão aqui está somando, o queridão passa para lá diminuindo. Se o queridão aqui está diminuindo, o queridão passa para lá somando. Soma e subtração. Multiplicação e divisão. Potência e raiz. Potência e raiz. Tá bom assim? Chique, né? Muda o lado da igualdade, muda a operação. Lembrando que isso aqui nada mais é do que isso aqui, isso aqui. E a raiz, o contrário da potência. Muito bem. Essa equação, vocês querem resolver de que forma? Fazendo o discriminante, chamado de delta, que usamos dentro do Bhaskara,
ou vocês querem utilizar a equação da soma e do produto? A soma e o produto é mais rápida, porém eu tenho que testar. Ela é tecnicamente mais rápida. E aí, volto a lembrá-los que, se eu sei tabuada, de fato vai me acelerar o processo. Porque eu vou pegar dois números e vou somar isso e multiplicar. E, na verdade, nem vou somar primeiro, eu vou multiplicar primeiro. Quais os números que multiplicados dá 8? 1 vezes 8, 2 vezes 4. Tem muita opção. Não é isso? Se eu trabalhar na concepção, de que A ao quadrado mais SA, menos SA mais P igual a 0, em que o S é a soma e o P é o produto. O S é de soma, o S é de soma e o P é de produto, fica fácil. Porque para o produto, e aí também, a tabuada, nesse ponto, como em todos eles, ela vai facilitar muito. Eu não vou tentar somar primeiro. Seja coerente. Multiplique. 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 4 dá 8. Não tem muita mais opção, só tem essas duas. Ah, professor, 4 vezes 2. Porra, é 2 vezes 8. Não mudou nada. Não é isso? 4 vezes 2, 2 vezes 4 é a mesma coisa. Só que se eu somar 1 mais 8, não dá 6. Se eu somar 2 com 4, dá 6, não dá? Dá ou não dá? Dá. E como é menos 6 menos S, então é 2 mais 6, 2 mais 4. Ou seja, eu descobri que A é 2 e A é 4. Porque eu troquei o X pelo A, né? Para poder fazer os paranauê. Não é isso? Utilizando-me da fórmula da soma e do produto, isso eu trouxe de onde? Alguém lembra? Qual o assunto que nós estudamos que me remete a essa ideia aqui? Não, nada a ver com tabuada. De onde eu trouxe isso aqui? De qual assunto? Olha aí o nome na folha. Tem um assunto aí, tem um nome de um assunto que é de onde eu trouxe isso aqui. De qual assunto eu trouxe essa relação? Vamos, gente. Polinômios. Dos polinômios. As relações de Girard. Soma e produto. No segundo grau só tem essas duas. A partir do terceiro grau existem mais relações. Porque o primeiro é a soma individual das raízes. Aí, se eu tenho com x3, aí o segundo é a soma das raízes multiplicadas 2 a 2. E o terceiro é que é o produto das 3 raízes. Porque há o grau do polinômio a quantidade de raízes, não é isso? Isso vem das relações de Girard, dos polinômios. Olha como está tudo amarrado no final das contas. Só que aí, às vezes, a gente cria as dificuldades de forma conceitual. Tipo, enquanto eu estava ali falando da soma e do produto, estava lindo. Falei que era polinômio, alguém já deu 2 passos para trás disso, agora eu não sei mais. Mas é a mesma coisa. Não mudou nada. É aquele memezinho. Vocês estudaram química, né? É a mesma coisa. Só que isso aqui é bom. Isso aqui eu não sei o que é. Não é isso? E é a mesma coisa. É só a questão do olhar que a gente dá para a dificuldade que a gente introjeta e acha que é difícil dentro da gente. Então, voltamos. Soma e produto. Eu descobri, dentro das possibilidades dos produtos que me fazem chegar ao 8, que as raízes só podem ser 2 e 4. Mas eu não vou fazer só por aí. Eu também preciso fazer pelo delta.
b ao quadrado menos 4ac. Lembrando, e aí aqui uma complicaçãozinha, porque eu coloquei a, né? E aqui aparece a também, não é isso? Aí zoa um pouco o meu coreto, né? E o professor nem para se ligar nessa bosta. Tudo bem. Vamos fazer uma troca ordinária só. Vamos chamar de y. Vamos colocar y. Pô, professor, escrevi de caneta. Tudo bem. Não vai mudar muita coisa. Só põe y, y. Pronto. Faz de conta que eu nem tinha posto A. Era tudo y, desde o começo. Aí agora eu consigo dizer, né? Que aí o que está junto com o y é o A, com y ao quadrado. O que está com o y é o B e o que está sozinho é o C. Não é isso? Dentro da composição da equação do segundo grau, isto é uma equação do segundo grau, eu tenho essa estrutura. Para o delta, isso aqui é o delta. Ou o discriminante, alguns de vocês conhecem pelo nome de discriminante, que é o delta, a mesma coisa. Quem é o B? Menos 6 ao quadrado. Menos 4. Quem é o A? Toda vez que ele não aparece, é porque ele é 1. Porque qualquer coisa vezes 1 é a mesma coisa. Então, toda vez que ele não aparece, ele é 1. Ah, professor, então quer dizer... Quer ver como vocês distorcem o conceito? Vou explicar. Y ao quadrado menos 6y igual a 0. Professor, se o C não apareceu, o C é 1. Não. Observe que o A está acompanhado do y ao quadrado. É como se ele fosse 1 vezes y ao quadrado. Se aqui não tem o C é 0. Não confunda as coisas. Tá certo? O A, enquanto ele estando sendo multiplicado por alguma coisa, toda vez que ele não aparece, é porque ele é 1. Até porque na multiplicação, o 1 é o elemento neutro. Qualquer coisa multiplicado por 1 é a mesma coisa. Então, quando ele não aparece, é 1. Falado disso, para você não depois dizer que eu disse para você fazer errado. O C é 8. 6 ao quadrado. 6 vezes 6. Menos com menos. Menos 6, menos 6. Menos com menos mais. 6 vezes 6. 36. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Joguinho de sinal, né? Vocês manjam na boa. 4 vezes 1. 4 vezes 8. 32. Ou seja, o delta é igual a 4. Mas aí, para achar o y, menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2a. Não é isso? Eita, eu tinha que trocar aqui, ó. Por y e por y. Tá lá. Menos 6, mais ou menos raiz de 4, 2 vezes 1. Y', menos com menos, 6. Mais raiz de 4, dividido por 2. Y, duas linhas, menos com menos, mais menos raiz de 4, 2, dividido por 2. 6 mais 8, 6 mais 2, 6 mais 2, dividido por 2, 6 menos 2, dividido por 2. Eu vou parar de perguntar as coisas para vocês. Vocês não falam comigo? Fico aqui de bobo. 4 e 2. Se eu somar 4 mais 2, dá 6. Tem 6 aí nas alternativas? Olha que bosta. Porque não é a resposta.
Porque esse não é o valor de x. Esse é o valor de y. Que eu transformei lá no começo, ó. Tá vendo lá, ó? Lá no começo. E eu disse que 2 elevado a x é igual a y. O primeiro y é 4. 4 é 2 elevado a 2. Comparação de potências. Desculpa ter riscado 2 aqui em cima. Fiz cagada. Quando as bases são iguais e eu tenho uma igualdade, os expoentes também são iguais. Então, desta aqui, x é igual a 2. Muito bem. Só que essa não é a única, não é isso? Eu tenho a raiz 4, só que eu também tenho a raiz 2 elevado a x igual a 2. Me permitam não gastar o tempo de vocês. 2 elevado a 1. Não é isso? 2 elevado a x é igual a 2. O 2 é 2 vezes 1. 2 elevado a 1 também. Se eu tenho uma igualdade de potências e as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Propriedade das potências. Não é isso? Agora eu tenho os valores de x. 2 e 1. Quanto é 2 mais 1? Tem 3 aí? É a resposta certa? Sim ou não? Pode olhar, tem um gabarito no final da folha. Eu deixo os gabaritos aí para vocês. Até porque, como eu não devo terminar a lista, vocês ficam com a lista. Ou seja, a questão falou de equação que envolveu potência, que foi para uma equação de segundo grau, que voltou nas potências de novo para dar o resultado. E que eu resolvi de duas formas, né? Ou pela soma e pelo produto, ou pelo discriminante chamado fórmula de Bhaskara, onde eu calculo o discriminante e uso dentro da concepção de Bhaskara. E aí aqui é decoreba mesmo, que é a forma de resolver. Beleza? Suave na nave? Paz de Cristo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Vamos para frente aqui. Questão de número 4. E eu achei que eu ia terminar às 8 antes do intervalo. Por isso que eu trouxe às 15. Mas posso manter esse ritmo, né? Esse ritmo é melhor. Não precisamos acelerar muito também, não estamos corrida da justiça, né? Ou estamos? Até outubro tem tempo, né? Dá tempo ver tudo e rever mais umas 2 vezes. Olha que belezinha. O lucro de uma empresa, a questão 3 é a letra D, tá? Só para registro. O lucro de uma empresa é dado por uma lei LX igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 7, em que x é a quantidade vendida em milhares de unidades e L é o lucro em reais. Só que se liga, se x está em milhares, o valor em reais também aparece em milhares. Não é isso? Sim ou não? Se x são milhares de unidades, o resultado que eu achar para o lucro em reais também será em milhares de reais. A ter uma relação equiparada entre as unidades e os valores. Beleza? Sim ou não? Então vamos lá. O lucro menos x ao quadrado, é isso? Mais 8x menos 7. Muito bem.
O que é isso aqui? Isso é uma função. Diferente da equação. Na equação, os valores de x são estáticos. Só são esses dois, eles não mudam. O x é 2 e o x é 4. Não existe variação dos valores de x. Existem apenas esses dois valores para x. Aqui não. Aqui eu posso variar os valores de x. E para cada valor de x, eu acho um valor diferente para o lucro. É uma função e do segundo grau também. Só que olha que interessante. E aí os detalhes que você tem que perceber. Essa função tem o a negativo. Essa função tem o a negativo. Então, se eu fiz o estudo do sinal das funções, o a negativo com cavidade voltada para baixo. É uma parábola, porque é do segundo grau, e como o a é negativo, essa parábola é voltada para baixo. Como é uma função, vou continuar na concepção de, como é uma função, aqui é x unidades, aqui é y lucro. O Lx é o y, que é o lucro. E o x são as unidades do produto. São as unidades do produto. Lembra-te que as unidades estão em milhares. Então, o teu lucro também vai aparecer em milhares. Só que agora, tecnicamente, ficou bem bom de responder. Porque ele pediu o lucro máximo. Ele pediu o lucro máximo. E o lucro máximo acontece no chamado vértice. Então, o lucro máximo é o y do vértice. E aí eu posso, e eu até devo usar o x do vértice. O lucro máximo, como a parábola é voltada para baixo, é no vértice. E aí a questão que num primeiro plano parecia ser difícil, e parecia, porque falou do lucro, jogou uma função e eu tô lá, pá. Para onde eu vou, o que eu faço? Estudo do vértice. Minha opinião. Eu vou fazer das duas formas. A primeira é calcular o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Lembra-te que aqui é o a, aqui é o b e aqui é o c. O c é independente. O b acompanha x à primeira potência e o a acompanha x ao quadrado. X à segunda potência. X do vértice é o quê? Menos b. Menos 8. Porque o b é 8. Como é menos, mais com menos, menos 8. Nos sinais, talvez eu possa, inclusive, em algum momento acelerar. Se tiver ruim, pergunta. Pode ver que nós estamos bem de boa. Se falaram mal de mim para vocês, mentiram. Eu sou um cara diferente hoje. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu respondo até umas 3 vezes. Da quarta em diante, vira porque sim ou porque não. Mas até umas 3 eu tento explicar. Se eu não conseguir da quarta em diante, aí vai porque sim. Que é uma coisa... Os professores de português são mais educados, eles falam. Você tem que memorizar. Memorizar é decorar. Aí a gente que é de matemática é mais chucro e diz assim, decora. É mais fácil. Que é a mesma coisa, memorizar e decorar. Mas vamos lá. Menos 8, quem é o A? Menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. X do vértice, menos 8 sobre menos 2,
4. Então, esse queridão aqui é 4. Mas não é o x do vértice que eu quero saber. O x do vértice está apenas me dizendo que o meu lucro máximo acontecerá com 4.000 unidades. Porque eu achei 4, e essas unidades são em milhares. Então, o meu lucro máximo vai acontecer com 4.000 unidades, mas ele não me pediu com quantas unidades. Ele me pediu o valor do lucro máximo. Não é isso? O que é que eu faço? Eu pego esse x do vértice, para saber o meu lucro máximo. Eu pego esse x do vértice e, basicamente, substituo ele na equação. Onde tem x? Menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, menos 7. 4 ao quadrado. Com menos 16, mais 8 vezes 4. 32, menos 7. Menos 16, menos 7. What, professor? Tem sinais iguais? Coisas que vocês precisam saber aqui são adendos. Aqui são adendos. Toda vez que eu falar de soma barra subtração, mais com mais é mais. Menos com menos é menos. E eu somo esses camaradas. Se eu estou somando dois números positivos, o resultado é positivo. Se eu estou somando dois números negativos, o resultado é negativo. Certo? Agora, quando eu tenho mais com menos e menos com mais, aí vai ter o detalhe. Qual é o detalhe? Você vai ter que analisar 2 menos 3, menos 2 mais 3. Para ambas as informações, você subtrai um positivo, um negativo, um negativo, positivo. Subtrai. 3 menos 2. 3 menos 2. 1. Subtrai. E coloca o sinal do que for maior em termos absolutos. Em termos absolutos, o maior é o 2 ou 3? Em termos absolutos, o maior é o 2 ou 3? 3. Então fica menos 1. E aqui? 1. Em somas e subtrações, funciona assim. Então, se eu tenho menos 16 e menos 7, eu vou somar os dois e vai dar menos. Coragem na resposta. Menos 23. Vocês têm dificuldade na tabuada? Sem vergonha de ser feliz. Porque o ruim é se vocês não admitirem. Se vocês não admitirem, vocês não estudam a tabuada. E aí, se não estuda a tabuada, vocês camelam nessas coisas. Entendeu? Que não precisa camelar. 32 menos 23. 16 e 7, 23. Menos. Quanto é 32 menos 23? Bem de queridão. Quanto é? 9 mil reais. Essa resposta está onde? Letra A, não é? 9 mil reais. Se você olhar lá, é verdade, professor. Letra A. Bem que o senhor falou. Letra A. Bem querida, né? Mas essa foi uma forma de fazer, da qual eu achei o x do vértice e substituí o x do vértice na função. Na boa, essa é a melhor maneira de fazer. É a mais sensata. Para mim, é a mais sensata. Calculo o x do vértice, substituo na função. Porém,
vocês podem economizar o tempo de vocês, literalmente. Economizar o tempo de vocês. Por quê? Porque vocês mesmos sabem que o y do vértice também tem uma fórmula, não tem? Tem ou não tem? Qual é a fórmula do y do vértice? Menos delta sobre 4A. O y do vértice, diretão, menos delta sobre 4A. Basicamente, o que eu preciso calcular é o delta. B ao quadrado menos 4AC. O delta é, quem é o B? 8 ao quadrado menos 4. Quem é o A? Menos 1. Quem é o C? Menos 7. O delta, 64, 8 ao quadrado, menos 28. Não, professor, vai dar mais. Vai dar menos. Menos com menos. Mais. Mais com menos. Menos. Então, o delta é igual a 36. Se eu não estiver enganado. O delta é igual a 36. 64 menos 28, 36. Agora volta aqui. Y do vértice menos 36, menos delta, ou discriminante, você chama do que quiser. Delta por causa da letra grega, né? Sobre 4 vezes menos 1. O A é menos 1. Y do vértice, 36 sobre 9, porque eu fiz o favor de fazer o jogo de sinais menos com menos dá mais. Que 9, louco! Tá louco, professor? 4. Então, y do vértice, 9 mil reais. Não diferente de 9 mil reais ali. E você escolhe por onde faz. Eu prefiro fazer por aqui. Mas eu sei fazer por aqui. E a grande pergunta é, por que eu fui achar o y do vértice? Porque a questão falou de lucro máximo. A questão me deu uma função, eu joguei lá, A negativo, com cavidade para baixo, lucro máximo é no vértice. Lucro máximo, lembrando, o eixo y é o lucro, o eixo x as unidades, o lucro máximo é o y do vértice naquilo que eu preciso. E aí você vai trabalhando. Beleza? Tranquilo? Estão vivos até aí? Devem estar, mas calado também, isso me preocupa. Não sei o que vocês estão sentindo. Podem ser gases. Botem para fora. Não sofram com isso. Na volta do intervalo, o intervalo agora de 4 a 4h30, não é isso? Na volta do intervalo, a gente continua. Beleza? Descansem, refrigerem a mente e daqui a pouquinho, 4h30, a gente retorna. Show? Pessoal de casa, aproveita, tomar uma água, um café.